entre 20 e 40 anos é a idade que começa essa doença. E aí é que tá o problema, são pacientes jovens que podem ficar incapacitados. Então eles têm mais chance de ter dor crônica, têm mais chance de ter fibromialgia, têm mais chance de ter enxaqueca. São pacientes que frequentam mais fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo. É uma doença considerada rara, porém o que a gente vê nos últimos tempos é um aumento dessa prevalência. E a expectativa de vida desse paciente? Esses pacientes morrem de 10 a 15 anos antes da expectativa comum. O ganho de gargalo hoje, pra mim, é a reabilitação. O fisioterapeuta faz total diferença. Tem estudos até mostrando que aumenta a taxa de suicídio ao você receber esse diagnóstico. O paciente perde emprego só em ter o diagnóstico. E vamos lá para mais um episódio do nosso podcast, RCA Podcast. E nesse episódio de hoje, a gente vai ter um tema inédito, um tema extremamente importante da área clínica. Você que atende pacientes, fica ligado aqui. Você que é paciente, fica ligado também, porque é um tema extremamente importante e a gente vai conversar aqui com um médico neurologista. Deixa eu apresentar ele para vocês. Ele é médico pela Universidade Federal de Campina Grande, neurologista especialista em neuroimunologia e aluno de doutorado em neurociências pela Escola Paulista de Medicina na Unifesp e neurologista do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN. Seja bem-vindo, Felipe Toscano. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado você, Felipe. Gente, fica ligado aí, já clica nesse botão, compartilha, porque esse episódio vai ser incrível, você vai aprender demais, viu? Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente. É sempre muito importante a gente receber profissionais que estudam muito um tema, são especialistas nesse tema, adoram atender pacientes assim e, obviamente, né, servir e ajudar na vida dessas pessoas. E é muito importante a gente levar essa conscientização. Você me falou que você é apaixonado. Na verdade, tem dois temas, a gente escolheu um. Sim. Que você é apaixonado, que é esclerose múltipla. Sim. Em que momento da sua carreira você falou assim, olha, eu vou estudar a fundo isso aqui que eu quero ajudar muito essas pessoas? Que momento que você ou se apegou, ou se apaixonou, ou que fez com que você olhasse com mais carinho para essa patologia? Tá, então dentro da neurologia a gente tem muitos diagnósticos difíceis e a ciência está avançando muito, mas a neurologia ainda é uma especialidade que a gente não consegue tratar de fato, o paciente melhorar muitas doenças. E a esclerose múltipla, no meio da residência médica, estava começando a ter mais tratamentos efetivos, né? E eu via pacientes se recuperando bem, tinha uma crise da doença e melhorava bem com a medicação, com a fisioterapia. E eu vi que aquele paciente era o tipo que eu queria, assim, cuidar para o resto da minha vida. Então, eram pacientes que eu conseguiria tratar, medicar. E além disso, são pacientes muito complexos, né? Além de problemas físicos, como perda de força ou coordenação motora, eles têm problemas cognitivos, muitos problemas emocionais, dor crônica. Então, é um paciente complexo que eu tinha que ser um médico para cuidar completamente daquele ser humano. Quando você estava no ambulatório de neuro, teve muitos casos de esclerose múltipla que você conseguiu ver assim e olhar para esses pacientes e falar assim, caramba, será que a gente pode ajudar mais essas pessoas? Sim, na onde eu fiz residência médica, a gente, no terceiro ano de residência, tem um estágio, a gente passava 2 meses só vendo, eram 3 dias por semana, só pacientes com esclerose múltipla. Então, entendi. Lá tem um dos maiores ambulatórios do Brasil nessa área e, sim, tinham muitos pacientes que a gente conseguia medicar e melhorar. Uma parte mais grave que o tratamento ainda não consegue melhorar. E nós, como médicos e a equipe multiprofissional, a gente consegue sim mudar a vida desse paciente. Né? E depois disso eu passei 1 ano me especializando em neuroimunologia, que é a área da neurologia que cuida de doenças autoimunes. E a principal delas hoje é a esclerose múltipla. Show. Vamos explicar para o pessoal, primeiro, o que é esclerose múltipla. Porque, assim, acaba que algumas pessoas já estudaram, ou talvez já viram lá na época de graduação, ou, enfim, talvez em algum ambulatório, ou o próprio paciente que já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Sim, é muito importante isso, porque é um diagnóstico que cada vez a gente consegue dar mais fácil. Então, a gente vai ver mais pacientes com essa doença. Tá? Então, a esclerose múltipla, esclerose significa cicatriz, certo? E chama-se esclerose múltipla porque existem várias cicatrizes no cérebro e na medula em diferentes topografias anatômicas, certo? Então, o médico que definiu essa doença, quando fez lá a patologia pós-mortem, ele viu várias cicatrizes e deu esse nome, esclerose múltipla.
mas em nada tem a ver com paciente que está esclerosado, que antigamente as pessoas falavam Alzheimer, por exemplo, falava que estava esclerosado, não tem nada a ver com isso. E também não tem a ver com outras doenças que levam esse nome. Por exemplo, existe uma doença esclerose lateral amiotrófica, que é uma degeneração, né, do neurônio motor, mas não tem nada a ver com esclerose múltipla, é uma doença puramente degenerativa. Já a esclerose múltipla é uma doença autoimune, que é seu próprio sistema imunológico, né, gera uma defesa errada contra o seu cérebro, a medula, mais especificamente contra a mielina, que é a camada de gordura que protege os neurônios, né? Então, uma definição bem básica é uma doença autoimune contra a mielina do cérebro e da medula. E aí a grande pergunta é, por que uma pessoa desenvolve esclerose múltipla? Essa pergunta, a resposta certa ainda não temos. É um santo graal aqui da minha área. Então vamos lá. Quais os fatores de risco, as probabilidades que a pessoa tem, né? E aí a explicação que a gente tem hoje, né? Então você precisa ter uma predisposição genética. Sim. Quantos por cento tem isso? Quantos por cento é genético? Não temos essa resposta. Mas o que eu posso dizer é que não é uma doença monogênica. Não depende só de uma mutação, uma única mutação genética. Então por isso ela não é considerada hereditária. É uma interação de vários genes que você pode herdar ou não, né? Mas uma mãe ou um pai por exemplo, que tem, por exemplo, dentro de uma mesma família, a chance é menos de 5%. Tá. Então, você tem um risco maior do que uma pessoa que não tem uma familiar com esclerose múltipla, mas é menos de 5%, certo? Opa. Então, não existe nenhum exame. Se eu tenho uma paciente com esclerose múltipla, meu filho pode fazer algum exame para saber? Não existe, certo? E aí, dependendo dessa predisposição genética, a exposição a alguns fatores de risco já conhecidos aumenta a chance para você desenvolver essa doença. Os principais são baixa exposição ao sol, deficiência de vitamina D, obesidade durante a infância e adolescência, má alimentação industrializada, com alimentos ultraprocessados. E hoje, recentemente descoberto, um fator de risco muito forte é a infecção pelo vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, que é uma infecção que a maioria da população já teve. 80% da população já teve contato com esse vírus, mesmo que sem sintomas. Só que uma pessoa predisposta geneticamente para ter essa doença, quando tem um contato com esse vírus, desenvolve a doença, certo? Então, esses são os principais fatores de risco, e o cigarro também. Então, seja o tabagismo ativo ou passivo, aumenta o risco para desenvolver essa doença e para agravar a doença. Então, é um conjunto de coisas, certo? É um conjunto de coisas que não são tão difíceis também de ter numa pessoa hoje, né? Uma baixa de vitamina D. Os fatores de risco são muito comuns, assim, se você está exposto, né? Exato. Mas ainda assim é uma doença considerada rara. Porém, o que a gente vê nos últimos tempos é um aumento dessa prevalência. Então, quando eu fiz faculdade, há 10 anos atrás, eu nem tive aula sobre essa doença, certo? Porque, inclusive, aqui no Nordeste era considerado que era uma doença que não tinha. Então, isso aumentou muito nos últimos anos, tanto pela facilidade do diagnóstico, a gente teve mais acesso à ressonância magnética, mais médicos conhecendo a doença. Por outro lado, a gente acha que o estilo de vida atual aumenta muito o risco dessa doença. De doenças autoimunes em geral, mas dessa doença dentro da neurologia que a gente vê mais crescendo. E nessa margem de 5% da questão genética, existe aquele contexto da mãe ou do pai que teve o diagnóstico, eles terem, né, no caso a mulher e o homem, eles terem medo de ter um filho porque também vai ter, ou isso não tem muito? Na prática, os pacientes têm medo. Sempre é uma pergunta que a gente escuta no consultório: qual a chance do meu filho ter a doença, né? Mas assim, a gente fica muito tranquilo porque não é tão comum, certo? Tem doenças que a gente precisa intervir. Olha, a chance é tal do seu filho ter, você precisa pensar bem, né? Mas essa doença não, pelo contrário, se a pessoa quer ser mãe, a gente se incentiva. Porque é outra coisa que mudou. Hoje, antigamente, essas pacientes eram proibidas de ter filho. Sim. Porque diziam que ia piorar a doença. Mas hoje a gente sabe como controlar e prepará-la para ter um parto saudável. Então não é só a questão do filho nascer ou filha, é questão de passar por essa fase de gestação também, que seria extremamente difícil para a mãe. Sim, porque o que acontece? Quando
A gestação, a mulher tem uma série de hormônios que são protetores e ajudam a controlar essa doença. Assim que tem o parto e você tem a queda desses hormônios, a doença é super reativa, certo? Ela volta a ativar e tem uma crise dessa doença, que pode ser vários tipos de sintomas, desde perda de força, ficar acamado por não conseguir andar, perder o controle dos esfíncteres, perder a visão. Então pode ser vários tipos de sintomas. Sim. E os surtos geralmente pós-parto são graves, certo? E quanto mais grave a mulher estava antes de gestar, pior essa reativação. Só que hoje a gente consegue tratar a mulher antes de ter o parto, controlar essa doença. E durante a gestação a gente também trata, e os remédios, alguns podem ser usados durante a gestação. E elas conseguem ter filho hoje de maneira saudável, segura, né? Então, realmente é uma doença que a gente mudou a realidade assim, nos últimos 20 anos. A gente está falando dessa questão, né, da mulher na questão da gestação, mas qual é a idade que geralmente é diagnosticado um paciente com esclerose múltipla? Em geral, pessoas jovens, né? Entre 20 e 40 anos é a idade que começa essa doença. Existe menos de 10% que acontece antes dos 18 anos. E também menos de 10% depois dos 40, certo? Assim, depois dos 50 é muito raro, mas existe. Mas a maioria são pacientes jovens. E aí é que está o problema. São pacientes jovens que podem ficar incapacitados. Então, no Brasil essa estatística não é muito certa, né? Mas você vai para a Europa, Estados Unidos, então é a primeira causa de incapacidade em pacientes jovens não traumática, certo? Aqui no Brasil a gente acha que é a segunda, porque a gente vê muito AVC em pacientes jovens também, pelo estilo de vida, mas ainda assim é uma grande causa de pessoas jovens incapacitadas, de não poderem trabalhar, não poderem ter suas vidas adequadamente. E o que essa pessoa sente? Quais são os sintomas, os sinais? Quem que precisa se preocupar com isso? Saiu no exame uma baixa de vitamina D, a pessoa tá acima do peso. Que momento que ela fala assim, caramba, eu tô sentindo alguma coisa estranha? Tá, então vamos lá. Sintomas mais comuns, né? Então, essa doença, a maioria dos pacientes acontece em crises ou surtos, que a gente chama. Então, é um período de sintomas neurológicos, algumas semanas ou meses, e isso melhora completamente. E esses surtos podem ficar voltando, certo? Mas o tempo é muito variável. Tem pacientes com a doença mais leve, que demora 5 anos para ter um novo surto. E aí, nesse meio tempo, ele acha que não tem nada. Ou tem pacientes que têm muitos surtos a cada 2 meses, 3 meses. Só que se eu não trato esse surto, essa doença vira uma doença progressiva e degenerativa daqui a 10 ou 15 anos. E esses surtos podem ser, se for uma lesão, uma inflamação na medula, o paciente perde a força da perna, deixa de andar, é uma dormência nas pernas ou nos braços. Podem ser uma perda do controle urinário, né? Se for uma inflamação do nervo óptico, que é o nervo que conecta o cérebro ao olho, é uma perda visual que dói quando eu mexo o olho, certo? Que isso vai piorando lentamente ao longo de 2 semanas. Ou, por exemplo, eu posso ter se eu tiver uma inflamação no tronco encefálico, eu tenho uma tontura muito intensa que eu não consigo andar com visão dupla, certo? Então, podem ser muitos tipos de sintomas. Mas se um jovem está com dificuldade para andar, perdeu força, não está conseguindo subir escada, está andando feito bêbado, né? Perdeu a visão e vai no médico de olho, não sabe explicar o porquê. Então ele tem que ser visto por um neurologista, certo? Porque pode sim ser de origem neurológica, uma lesão no cérebro, uma lesão na medula. E a esclerose múltipla entra como uma das principais causas para esses sintomas. Mas deixa eu entender uma coisa. Quando você fala surto, você está falando, por exemplo, algo muito progressivo, ou tipo, a pessoa estava sentindo uma leve fraqueza e no próximo dia ela, nossa, tipo, perdi muita força de ontem para hoje. É algo... Não é esse surto da esclerose múltipla, ou crise, a gente pode chamar de crise também, não é como um AVC, certo? O AVC, no mesmo dia a pessoa já fica completamente fraca, né? Não consegue andar. São sintomas que vão piorando lentamente ao longo dos dias. Então, para a gente considerar surto, a gente tem que... Aquele sintoma, aquela dormência, por exemplo, na perna, tem que durar pelo menos 24 horas. Tá? Então, é um sintoma que vai piorando. Às vezes, fica leve. Não é uma coisa muito grave de você não conseguir andar. É uma fraqueza que você fica mancando. E isso dura 1 mês e melhora completamente, porque pode melhorar completamente sozinho. E por isso que
passa batido e não procura um médico, certo? Assim como pode ficar muito grave e a pessoa ficar sem andar. Mas a pessoa vai ficar andando depois de 2, 3 semanas com esse sintoma piorando. Não é uma coisa assim de uma hora para outra. Só uma pergunta, por exemplo, se eu tô falando de esses sintomas de um formigamento, por exemplo, ele não vai mudar de acordo com a posição. Ele não vai intensificar ou melhorar, né, com algo mecânico ali. Não. Ele vai se manter. Sabe quando a gente fica muito tempo sentado em cima da perna, a gente tem essa dormência, um formigamento, né? Aquele formigamento, ele vai se manter e vai piorar. Não depende da minha posição, se eu estava sentado em cima da perna ou não, né? E geralmente você perde a sensibilidade também, né? Então você deixa as sensações ficam diferentes, né? Se o banho, a água quente você sente de outro jeito, até dói. Uma coisa que não deveria doer, como uma roupa, a água do chuveiro passa a doer, então a sua sensibilidade muda. E essa sensibilidade, geralmente, ela é no corpo inteiro ou ela tem zonas em que vai mudar? Zonas, não é no corpo inteiro, né? Então, geralmente, a perda de sensibilidade pode ser por uma lesão na medula. Então, geralmente, você tem uma perda de sensibilidade ou de força de um determinado nível para baixo, né? Se eu tiver uma lesão na medula mais alta cervical, vou pegar braço e perna. Se tiver mais baixo aqui a nível do torácico, vou pegar a perna para baixo, né? Mas também pode ser uma lesão no cérebro. E aí eu tiver uma perda de sensibilidade de toda a metade do corpo, do lado contrário, onde teve a lesão, né? Então depende muito de que região foi acometida, né? Como eu falei, ela pode ser em várias topografias, isso que a gente chama de esclerose múltipla. Então pode ser no cérebro, pode ser na medula, pode ser no nervo óptico. O mais importante é que é uma lesão lá do sistema nervoso central. Não é uma doença do sistema nervoso periférico, não é uma doença do nervo. É da medula ou do cérebro. Eu tô te perguntando porque até a gente estava conversando aqui antes, quando a gente olha para perfis de pacientes com dor crônica, por exemplo, uma fibromialgia, até que ponto esse paciente ele pode confundir um pouco? Porque a gente está falando de uma fibromialgia, por exemplo, que ele tem uma sensibilização central, ele não tem a inflamação, né? Como você está falando da esclerose, mas ele tem um sistema que está disfuncional, que ele pode ter essa alteração de sensibilidade em regiões do corpo também, e talvez isso possa confundir esse paciente, que ele pode olhar o exame e estar com a vitamina D baixa, ele pode estar com uma obesidade também, ou até sentir algum formigamento diferente ali, e aí fala assim, nossa, mas como que eu vou diferenciar, talvez, se é algo mais sério ou se não é nesse contexto? Eu recebo muito pacientes com fibromialgia que a gente acaba, às vezes, fazendo exames, ressonância magnética, tudo para investigar algo neurológico, porque de fato eles têm sintomas ou parestesia, né, que é o formigamento, ou achar que a sensibilidade está diferente, mas objetivamente no exame físico, então quando a gente testa as sensibilidades, em geral não está alterado em quem tem fibromialgia, certo? É mais uma coisa subjetiva, né, da percepção dele do que algo objetivo do meu teste neurológico. O que é diferente de quem tem uma doença neurológica de fato, né? A esclerose múltipla. Por outro lado, quem tem esclerose múltipla tem muita essa desregulação central. Então, eles têm mais chance de ter dor crônica, têm mais chance de ter fibromialgia, têm mais chance de ter enxaqueca. Inclusive, hoje a gente chama de fase prodrômica da esclerose múltipla. Não existe sintomas assim premonitórios que vai ter a primeira crise, não. Mas tem vários grandes estudos hoje mostrando que 5 anos antes da pessoa ter a primeira crise, esses pacientes, em geral, procuram mais serviços de saúde por dor, por enxaqueca, por alteração de humor. Então, são pacientes que frequentam mais fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo, nesses 5 anos prévios a iniciar a doença. Eles têm essa desregulação central, sim, e, em geral, são pacientes que podem ter dor crônica, seja a dor neuropática, por uma lesão da medula, e ele vai ter ali, essa dor é mais localizada, ou dores difusas, dores crônicas. Perfeito. E, em média, você falou, os teus pacientes, eles são de 20 a 40 anos, que acabam sendo diagnosticados. Que começam, né? Só que é uma doença crônica e a gente vai acompanhar esse paciente sempre. E a expectativa de vida desse paciente? Então, se a gente considerar os pacientes não tratados, certo? Ou seja, se ele nunca fizer um tratamento, essa doença vai piorar para uma fase progressiva. Em geral, esses pacientes morrem de 10 a 15 anos antes da
expectativa comum, certo? E eles morrem de quê? Morrem de infecções, porque então pacientes ficam acamados ou numa cadeira de rodas e tem infecções com mais frequência, certo? Por outro lado, essa realidade mudou. Com os tratamentos que a gente faz hoje em dia, a gente consegue controlar muito bem essa doença e eles vivem normalmente, certo? Então, porém, geralmente é um idoso que tem mais fragilidade do que um idoso que não tem esclerose múltipla. Vai ser um idoso com um problema cognitivo maior, com dificuldade para andar, com mais dor. Existe alguma relação, no caso do paciente com esclerose, para desenvolver um Parkinson, um Alzheimer, alguma coisa assim? Não são doenças, assim... Esclerose múltipla não leva a Alzheimer, nem leva a Parkinson, porém a própria esclerose múltipla pode levar a um problema cognitivo que às vezes confunde com Alzheimer, né? O que a gente está vendo hoje? Antigamente, a gente não via esses pacientes envelhecerem. Então, eles não chegavam nos 70, nos 80. Hoje, a gente vê esses pacientes chegando. E aí, soma-se duas coisas. Ele já tem esclerose múltipla, tinha um problema cognitivo. Às vezes, o cognitivo da esclerose, na maioria dos pacientes, é algo leve. Mas aí, você soma com a idade e com o Alzheimer. O Alzheimer é muito comum. É uma doença que acontece... Também os fatores de risco é hipertensão, diabetes, má alimentação, obesidade, tudo isso aumenta a chance de ter Alzheimer. Então, a gente está vendo esses idosos tendo Alzheimer e às vezes confunde o que é da esclerose múltipla, o que é do Alzheimer. Né? Mas, em geral, no paciente mais jovem, é uma alteração cognitiva diferente do Alzheimer. E quando você fala, né, que eu tenho uma expectativa diferente para pacientes que foram tratados e não foram tratados... hoje, qual é esse tratamento que esse paciente precisaria fazer para ter essa expectativa de vida maior? Tá. Então, para a gente controlar essa doença, o tempo é ouro, assim. A gente deve começar um tratamento logo depois desse primeiro surto, né? Então, a gente tem até a parte do minha pesquisa de doutorado, a gente tem um grande estudo epidemiológico brasileiro que dos últimos 30 anos, o tempo no serviço público, né, do paciente conseguir começar um tratamento era na década de 90 em torno de 3 anos. Hoje, em torno de 2 anos, no serviço público, né? No privado a gente consegue mais rápido. Mas só essa diferença de 1 ano, esse diagnóstico mais precoce, reduziu em 50% a chance de você chegar nessa fase progressiva da doença, certo? O que é muito bom. Então, o tempo para começar o tratamento é a primeira coisa. E aí, hoje a gente tem vários tratamentos. A gente tem cerca de 15 moléculas diferentes para serem utilizadas e no Brasil, graças a Deus, a gente tem a maioria delas. Então, a gente trata um paciente hoje no Brasil com as mesmas medicações que se tratam nos Estados Unidos e na Europa. O que é muito bom, certo? E aí, existem medicações, seja comprimidos, ou medicações injetáveis na veia ou subcutâneas, na pele. Em geral, são medicações que vão atuar em algum ponto da nossa imunidade para a gente controlar esse ataque contra o cérebro e contra a medula, para a gente estacionar. Né? A gente não consegue, às vezes, reverter o que aconteceu, e para isso eu preciso da fisioterapia, de toda a reabilitação, mas eu consigo evitar novos surtos e que aquele paciente não piore. Então, com a medicação, consegue dar uma segurada nessa parte dos surtos? Consegue. Na grande maioria dos pacientes, a gente consegue segurar bem essa doença. E aí isso faz com que ele tenha essa expectativa de vida maior. Porque sem eu ter essas crises, eu vou ter uma vida mais ou menos dentro do normal, certo? Eu digo sempre, você vai viver normal, você não vai viver 100% normal, porque você vai ter que ir no médico, vai ter que fazer exame, vai ter que receber seu remédio todo mês. Então, assim, é uma doença crônica com algumas coisas no meio do caminho, mas a vida, com a doença tratada, ele tem praticamente uma vida normal. Ele pode planejar sua gravidez, trabalhar, viajar, ter uma vida dentro do normal. E essa medicação é uma medicação diária? Ele toma todos os dias? Como que... Ele compra numa farmácia normalmente? Pois algo que... Não compra na farmácia pelo preço. São medicações muito caras, de alta tecnologia, né? Então, tem comprimidos de uso diário, mas as mais modernas e mais potentes, que a gente chama drogas de alta eficácia para controlar essa doença, hoje são medicações injetáveis. Aí tem medicação que se faz todo mês. Tem medicação que se faz a cada 6 meses. Tem medicações que você usa só um período do ano. Essa é mais delicada porque a gente mata uma boa parte das células de defesa, mas ele dura 1 ano e só vai tomar medicação no outro ano. Sim.
Então depende muito do tratamento escolhido. E esse tratamento escolhido vai depender de várias coisas. Desde a gravidade daquela doença, da fonte pagadora, se o paciente vai receber pelo SUS ou pelos convênios. Pelo convênio. Pelos convênios. E também o momento de vida daquela paciente. Se quer engravidar, que algumas medicações não podem, se trabalha viajando muito e a gente não pode dar um remédio que ele precisa dar todo mês naquele local para receber. É um conjunto de coisas que a gente tem que decidir em conjunto com o paciente qual é a melhor medicação para ela. E o perfil de efeito colateral de medicação também, né? Tem medicação que baixa mais a imunidade, deixa você mais exposto a algum tipo de infecção. Então é muito conversando com o paciente para decidir qual a melhor. Mas eu digo, de todas o que a gente escolher, o mais importante é a aderência medicamentosa e manter esse tratamento. Ao menor sinal de piora, a gente tem que trocar de remédio, porque a gente tem que evitar a qualquer custo esses surtos, né? Agora, uma coisa que a medicação não trata muito, né? A gente evita esse surto de acontecer novamente, né? Mas o paciente que tem essas questões de dor crônica ou algum problema cognitivo ou parestesia, que às vezes fica como sequela, a gente não consegue, a medicação não age nisso, né? E o paciente às vezes vem achando que a medicação vai ser milagrosa e ele vai voltar completamente ao normal e a gente tem que explicar muito bem qual o papel da medicação. A medicação vai agir na sua imunidade para a gente evitar novas inflamações no seu cérebro e na sua medula, mas esses outros sintomas a gente vai ter outros tipos de abordagem, né? Uma coisa que é muito prevalente também, até mais do que dor, é a fadiga. Então, essa é uma doença que tem fadiga crônica, mesmo um paciente super bem tratado, pode acontecer uma fadiga, que às vezes também é incapacitante, né? Então, atrapalha muito o trabalho, as atividades do dia a dia. O que hoje você tem de barreira para o paciente aderir a um tratamento? Vamos pensar, é difícil dele lembrar da medicação todos os dias, é difícil dele tomar ter o injetável, o custo disso realmente é difícil, ou algum paciente que vai tentar lá pelo SUS, às vezes não chega na data que tem que realmente conseguir. Quais são as barreiras hoje de tratamento? Tá, a barreira realmente é o custo dessas medicações, certo? E assim, se a gente... As medicações têm seus níveis de eficácia, então tem as medicações melhores e as piores. Sim. Eu digo que tem que tratar, com o que tiver disponível tem que tratar, mas se eu pudesse escolher para todo mundo as melhores, seriam as melhores. E os estudos cada vez mostram que essas drogas mais potentes, o quanto antes começar, melhor, certo? São seguras e mais eficazes para evitar novos surtos e sequelas. Só que o SUS põe pra gente, tanto o SUS como os convênios, põem pra gente regras. Que o paciente deve usar tal medicação primeiro, uma mais leve, por exemplo, e aí se não servir, passar para mais... Se tiver uma resposta. Se tiver uma falha, seja na ressonância ou de sintomas novos, ele pode ir para mais forte. Isso às vezes impacta, porque o paciente vai passar por um novo surto para poder ir para a nova medicação, então isso é difícil. Alguns pacientes no convênio a gente tem conseguido mais fácil pular essa dificuldade. No SUS não é sempre possível isso, né? Então a gente tem que obedecer às regras do SUS, mas eu digo assim, ainda assim a gente faz muito por esses pacientes, né? No Brasil a gente tem muitos tratamentos. Tem dificuldades, então o paciente tem que ficar numa fila da farmácia de alto custo do governo para poder receber seu remédio. Às vezes realmente atrasa, o governo não compra naquele mês, só vem no outro mês, certo? Tem um local onde fazer essa infusão, então, por exemplo, no SUS, as medicações são feitas todas, pelo menos onde eu atendo, que é o principal local de atendimento dessa doença, todas são feitas no Hospital Onofre Lopes. Só que lá é o único hospital que faz isso, aqui do Rio Grande do Norte. Então é lotado. Então o paciente deveria receber uma medicação a cada 30 dias, recebe a cada 40, a cada 50, porque demora para marcação. Então a dificuldade do SUS existem. E aí às vezes a medicação acaba o paciente, mas aí é onde eu compro esse remédio? Isso não tem como comprar. Ele não é nem vendido em farmácia, porque são medicações muito caras, né, de alta tecnologia. Só é adquirido ou pelo convênio ou pelo SUS. No sistema privado? Você não consegue. Não consegue a medicação? Não consegue. Assim, já teve algum paciente... O custo é muito alto. Então, é cerca de
30, 50 mil reais Por mês. Uma medicação, entendeu? Então não é uma coisa viável para uma pessoa estar comprando todo mês, certo? Mas, por exemplo, tem uma medicação oral chamada fumarato de metila, que tem uma semelhante oral, ou outra chamada Tecfidera, que tem também o Arava, que é uma medicação vendida de farmácia. Então, na pandemia, quando teve desabastecimento das farmácias do governo, alguns pacientes podiam comprar, né? Mas não é a maioria dos pacientes que conseguem isso. Então, a gente depende, sim, de fontes pagadoras que não é do seu próprio bolso. Entendi. Então, se o cara não tem um plano de saúde, ele tem que fazer. Mesmo depois que ele já descobriu a doença. Tem que fazer. Ou, às vezes, o paciente acompanha comigo no privado, não tem plano de saúde, mas é tratado pelo SUS, né? Você consegue a medicação pelo SUS. Acaba entrando na fila ali do SUS pra... Sim. Mas eu fico feliz porque realmente são tratamentos disponíveis no SUS. Exato. Ninguém com esclerose múltipla, se passar para um médico que conhece a doença e sabe tratar, ninguém vai ficar sem tratamento. Pode não ser a melhor medicação de cara, mas vai ter tratamento. E aí você deu um exemplo. O grande gargalo, na verdade, hoje, para mim, como neurologista, é a reabilitação. No SUS, que eu atendo, a gente tem cerca de 400 pacientes com esclerose múltipla no Hospital Onofre Lopes. Então, para eles conseguirem uma boa reabilitação é muito difícil. Tá? A gente tem um apoio do curso de fisioterapia da Universidade Federal, mas também eles não conseguem abraçar muito. Então, a gente acaba encaminhando pela própria rede, mas é difícil chegar, né? E nos convênios, eu fico feliz quando eu atendo algum paciente que decide investir num acompanhamento particular de uma fisioterapia, tudo, porque isso faz completamente diferença. Porque os convênios também dão uma dificuldade. Então, tanto é uma fisioterapia que às vezes não é muito específica para aquilo, para fadiga, para dor crônica, para a própria reabilitação da sequela física, né? E o fisioterapeuta faz total diferença nessa reabilitação. E no particular, já é difícil você achar alguém que estude mais e entenda mais sobre a patologia, no convênio mais ainda. Mais ainda. Os pacientes entrando com vários ali, muitas vezes a forma com que é essa logística da fisio de convênio é muito difícil realmente receber um tratamento adequado. Você deu exemplo falando que ali no hospital ele recebe todos os pacientes do Rio Grande do Norte. Então, aqui em Natal, centraliza nesse hospital, Onofre Lopes. Pelo SUS, sim. Pelo SUS, exato. Pelo SUS, sim. E aí, esses pacientes vêm, enfim, pegam a medicação, fazem lá a consulta e eles voltam para suas cidades no interior. Isso. Então, eles dependem de uma reabilitação do SUS da própria cidade, do município. Justamente. Para receber essa ajuda também. Dependem. Aqui em Natal a gente tem mais suporte, na capital, mas nos interiores, tem interiores bacanas que eles têm uma boa reabilitação, mas é raro. A grande maioria não conseguem. Não conseguem. A gente... Pode falar. A gente até, assim, orienta... Às vezes tem estudante de fisioterapia que vai acompanhar nosso ambulatório, a gente pede para eles orientarem algo para eles fazerem em casa, mas não é a reabilitação adequada. E às vezes a própria rede de apoio, né? Alguém para estar ajudando a fazer e coordenar ali também nessa fadiga, como você mesmo comentou. Dos pacientes se esforçando e não conseguindo fazer o trabalho que precisa ser feito. Sim, e outra coisa que é super difícil de conseguir aderência é a atividade, além da fisioterapia, né? Que eles muito confundem. Às vezes tá fazendo fisioterapia, já tô fazendo fisioterapia, não preciso fazer atividade física. Mas é completamente diferente, né? Sim. E aí é outra coisa que faz total diferença para várias doenças, né? Hoje, cada vez mais, a gente sabe a importância do papel da atividade física para o paciente que tem Alzheimer, para o paciente que tem Parkinson, para a esclerose múltipla não é diferente. Melhora a performance física e mental, cognitiva desse paciente. E é o principal remédio para fadiga. A gente tem algumas opções de remédios para fadiga, mas nenhuma é maravilhosa. Quando o paciente se dedica à atividade física, aquela fadiga melhora. Então, isso é uma coisa difícil de conseguir a aderência dos pacientes também. Pelo custo também, às vezes, né? Paciente que mora nos interiores do SUS, é difícil, né? Mesmo caminhada, alguma coisa do dia a dia, eles não aderem e, às vezes, para fazer algo melhor, tem custo, né? Mas quem consegue aderir a uma boa atividade física, melhora muito a qualidade de vida. Eu estava aqui pensando, porque
que nem a gente estava comentando do livro que eu escrevi de dor crônica. Porque hoje, a visão que a gente tem de tratamento de dor crônica é o modelo biopsicossocial. Sim. Então, eu olho para a parte biológica, eu olho para o psicológico, eu olho para o social. Eu imagino o quanto deve ficar precário a parte social no paciente de esclerose múltipla. Então, a gente está falando de um paciente que tem uma dificuldade, né? Olhando para o corpo dele, as dificuldades, né? Que você comentou que ele vai estar tendo. Mas o lado social, né? A interação dele com todo o trabalho, as outras pessoas, poder sair de casa, o quão incapaz acaba ficando isso. E aí a gente vai para a parte psicológica, o quanto isso também afeta esse paciente e várias patologias, né? E sintomas que podem ter. O quão desafiador é isso para você, Felipe? Porque assim, quando a gente fala de pacientes que são complexos, a gente está falando de um profissional que é muito expert numa área, mas que muitas vezes ele precisa de vários outros profissionais, né? Aquele tratamento multiprofissional, que grande parte das vezes o paciente não tem esse suporte. Ele tem a tua ajuda, ele tem a medicação, mas às vezes ele não tem esse outro lado que acaba pesando muito e dificultando para ele ter um resultado que ele poderia ter melhor. Total. O lado psicológico é muito pesado, né? É uma doença que por si só você receber esse diagnóstico, você já gera uma série de coisas, de pensamentos na sua cabeça, de como vai ser meu futuro, né? Como é que eu vou conseguir esse tratamento? Eu vou poder ter filho ou não? É uma série de questionamentos. Então, a ansiedade vem com tudo, certo? Tanto que existe uma certa... Tem estudos até mostrando que aumenta a taxa de suicídio, né, ao você receber esse diagnóstico, certo? E ao longo da doença também. Então, você gera dificuldades por fadiga, então você se preocupa com o seu trabalho, com sua renda financeira, com sua família. Muito complexo. Numa consulta eu tenho que ser, além de neurologista, às vezes orientador físico, fisioterapeuta não, mas psicólogo com certeza. Porque você tem que abraçar várias demandas do paciente que ele não consegue ter acesso a todos esses profissionais, né? Principalmente no serviço público de saúde. A gente no nosso ambulatório, é um ambulatório já especializado nisso, eu cheguei há pouco tempo lá, tem 2 a 3 anos, mas o Dr. Mário Emílio, que é um professor da universidade, já faz isso há muito tempo, ele conseguiu estruturar uma rede profissional, então a gente tem psicólogo, tem neuropsicólogo, tem farmacêutico para dar assistência a esses pacientes, mas é pontual naquele dia que o paciente vem em consulta, né? Então o paciente passa com a gente no Nove Lopes a cada 4 ou 6 meses. Então não tem como ser aquilo ser uma terapia. Tá? A gente tem uma orientação básica de um psicólogo, tenta resolver algumas questões ali, mas a gente tenta resolver mais questões pontuais que precisam ser resolvidas mais fáceis. A questão psicológica é muito difícil. São pacientes que têm mais tendência a ter ansiedade e depressão, então a gente termina medicando esses pacientes para isso também, a depender da questão. E tem outra questão que você falou do lado social. O lado psicológico é muito forte também, mas o próprio lado social, quem tem menos acesso a serviços de saúde, menos acesso a questões, a equipe multiprofissional, a doença é pior, certo? Então, ele vai evoluir mal, vai ter mais crises, vai ter mais sintomas, mais fadiga, mais problema cognitivo, porque você não tem acesso a essas... Mesmo eu tomando remédio direitinho, eu não tenho acesso à reabilitação, à terapia, a várias coisas importantes. No começo aqui do episódio, eu estava muito focada na questão da mulher, né? Nessa parte da gestação. Mas depois eu lembrei aqui, eu estava em São Paulo em agosto. A gente teve um evento dos nossos mentorados, tem uma mentoria para fisioterapeutas. E aí, chegou uma aluna e falou assim, Val, a minha filha foi diagnosticada com esclerose múltipla. E ela estava, assim, obviamente, bem abalada. Sim. E agora me veio essa noção do quão difícil é para a mãe receber o diagnóstico da filha. E aí ela contando isso, né? Que, enfim, foi todo um estresse, uma dificuldade, um medo, né? Tudo que você comentou, inclusive, às vezes, da questão de suicídio dos adolescentes. Mas aí teve o outro lado que ela falou, e aí ela estava muito emocionada nessa hora, falando que a filha estava viajando e ela o namorado lá tinha acabado de pedir ela em casamento. Então, assim, tipo, enfim, algo maravilhoso que aconteceu, mas não que diminui todo o tratamento que ia ser feito, né? Mas provavelmente um diagnóstico bem precoce, porque a gente está falando de alguém que é adolescente ainda. Sim. Mas aí eu fiquei imaginando a dor e o medo de uma mãe.
porque ela já imagina o pior. Então, ótimo, foi diagnosticado precoce, mas aí na cabeça fica, será que a minha filha ou meu filho vai morrer antes? Vai ficar sem andar? Qual a incapacidade que vai ter? Então, assim, eu acho que deve ser extremamente difícil e turbulento para os pais na hora que eles recebem um diagnóstico do próprio filho. E talvez até mais do que a própria pessoa, né? Porque Muito. mãe e pai, aquele negócio de, meu Deus do céu. Sim, eu tenho vários casos assim. 2 mães eu já lembro de cabeça agora que eu tive recentemente. Um paciente do interior que eu atendo. E a mãe é muito, muito em cima, muito questionadora. Já teve de eu chamar só ela. Eu quero conversar com a senhora, explicar tudo e tal. Mas você tem que deixar a sua filha assumir também a doença dela. Assumir os Ainda tem esse cuidados. outro lado, Ela tem que ir atrás de resolver as coisas, porque ela não. Ela pode resolver isso. E o quanto mais ela assumir esse papel de dona da sua própria vida, vai ser melhor para ela. A mãe não pode ser super protetora, né? Mas sim, geral, quando é adolescente, adulto mais jovem, as mães são muito preocupadas e com razão, né? Tenho que ter toda a paciência do mundo para explicar, mais de uma vez, como é a doença. Eu sempre sou muito realista do que pode acontecer, mas ao mesmo tempo dou a esperança que de fato é uma doença hoje super controlável. Uhum. E em geral, os adultos jovens vão poder ter uma vida dentro do possível. Eu tenho alguns pacientes que, por exemplo, recebeu o diagnóstico e estava com a viagem programada para Paris com o marido. Eu fiz de tudo para ela melhorar. A gente tomou o corticoide da crise, que ajuda a melhorar mais rápido, e vá-se embora para Paris, curta, tenta esquecer esse diagnóstico. Quando você voltar, a gente vai resolver a medicação. Outra que estava programada para doutorado em algum país da Europa, a gente conseguiu organizar a medicação dela para fazer uma medicação a cada 6 meses. Então ela conseguiu tomar a medicação, fazer seu doutorado de sanduíche e voltar para o Brasil. Então eu sempre tento estimular para que ele consiga viver plenamente os planos dele, né? Acho que esse é meu papel como médico para contribuir para melhorar a vida daquele paciente. Eu não tinha nem pensado nisso que você falou, a questão da mãe super protetora, querendo daí, tipo, ajudar em tudo, mesmo ainda quando não tem a sequela em geral, ainda, essas né? mães super anulam aquele paciente, Exato. né? Então o paciente fica sem resolver as coisas, sem me dizer o que está sentindo, a mãe que diz o que ele está sentindo, então isso é muito ruim para o paciente. E essa parte do assumir o diagnóstico? Como é? O paciente chega, ele recebe um diagnóstico, o quanto você percebe que muitas vezes o paciente quer esconder de todo mundo ainda? Eu digo no caso da sociedade em si, porque ou o medo de julgamento, ou o medo de, agora não aguenta isso. Como isso é visto hoje? Isso é bem variável, né? Existe um certo grupo que assume e quer levantar essa bandeira, e quer explicar às pessoas, quer dizer como é essa doença, quer tirar o preconceito, tal. Existe um grupo que não quer falar porque não acha necessário. Sim. Certo? Eu trabalho numa empresa, não tem por que ninguém saber que eu tenho essa doença, até porque tem medo do que vão pensar dela. Mas a grande maioria realmente não fala por medo do preconceito, né? Porque se realmente a palavra esclerose múltipla ainda é muito forte. Uhum. Então, se alguém... Claro que ninguém quer ter esse diagnóstico, mas se alguém escuta que teve esse diagnóstico, diz logo, que pena, já acha que a pessoa vai ter uma invalidez, tudo isso. E eu sei porque eu vivi isso na minha família. Eu tenho uma prima que tem esse diagnóstico, tá super bem, já tem há mais de 10 anos, não tem nenhuma sequela, vive plenamente a vida dela. Claro que ela conseguiu isso, além de ser bem medicada desde o início, ela teve mudanças de estilo de vida muito boas. Ela tinha uma alimentação péssima, melhorou super a alimentação, passou a fazer atividade física, então tudo isso é super importante. E quando ela teve esse diagnóstico, na minha família foi um baque. Todo mundo tratando ela com super pena, ou não teve preconceito, mas você enxerga aquela pessoa como uma coitadinha, né? Uhum. E não é assim. A gente vai tratar, aquela paciente vai conseguir ter sua vida, né? E dentro dos ambientes de trabalho, isso é muito forte. Então, o paciente perde emprego por causa só em ter o diagnóstico, né? Não entendem, às vezes, a fadiga do paciente, acham que é preguiça, tá? Então, é muito bom quando ele consegue ter uma relação boa com o chefe, onde eles trabalham,
Porque aí eles conseguem momentos de descanso que ajudam naquela fadiga. Mas quando existe esse preconceito, é muito difícil. Então, a maioria realmente não fala por medo. Mas existe um certo grupo que levanta essa bandeira e um certo grupo que não fala, que aí eu respeito também. Do tipo assim, eu sou muito mais que isso. Eu tenho uma vida normal, eu não preciso que ninguém saiba que eu tenho esclerose múltipla. Eu sou um subprofissional e não preciso que ninguém saiba que eu tenho isso, que é essa doença. Quando você fala de levantar a bandeira, hoje o que você enxerga que é importante se tornar mais conhecido sobre esclerose múltipla? O que a gente precisa levar para a população entender melhor sobre essa doença? Entender melhor que não é uma doença que leva obrigatoriamente à invalidez, que não deixa ninguém assim obrigatoriamente demente, né? É uma doença que as mulheres podem engravidar, que não é uma sentença de morte, né? Tem que entender também que existem sintomas alguns invisíveis, a gente tem que compreender sobre aquele paciente. Então, é um paciente que tem mais chance de ter fadiga, que tem dor, então a gente tem que entender aquelas dificuldades daquele paciente, mas não encará-lo como uma pessoa inválida, certo? Então, eu acho que as pessoas têm que compreender, para entender mais aquela pessoa que convive com você e tem esse diagnóstico, assim como tem que compreender o que é essa doença e saber alguns sintomas para, se alguém por perto de você tem algum sintoma semelhante, tem que correr para o médico, para o neurologista. Então tem esses dois lados, do conhecimento para não existir preconceito, do conhecimento para diagnosticar precoce. A gente está falando de quantos por cento da população hoje que é diagnosticado com esclerose múltipla? Olha, a média aqui no Brasil é de 15 pessoas a cada 100 mil habitantes. 100 mil. Certo? A gente acha que está mais, porque esses dados são antigos, certo? E são dados até do Sudeste. A gente acha que está em torno de 30 a cada 100 mil habitantes, certo? E vem crescendo, como eu falei. Realmente é mais raro, então se a gente pegar o norte da Europa, que é um país que tem uma baixa incidência solar, né? Fica mais tempo no inverno, isso sobe para 200, 300 pessoas a cada 100 mil habitantes. Caramba. Então é uma doença muito comum por lá, certo? Ano passado o maior congresso internacional de esclerose múltipla foi na Dinamarca, que é o país que tem mais pacientes. Lá chega a 400 pessoas a cada 100 mil habitantes. Tanto é que é um dos países que mais se estuda essa doença. Então aqui no Brasil é considerado um país de baixa prevalência. Mas ainda assim a gente tem muito. E cada vez mais, eu acho que todo mês eu tenho um diagnóstico novo dessa doença aqui em Natal, que eu achava que não existia. Né? Como eu falei, quando eu era estudante de medicina, era uma cidade que não... É uma doença que não se tinha no Nordeste. Quando eu estava lá em São Paulo estudando, eu vou me especializar nessa doença para voltar para o Nordeste, não tem essa doença. E aí eu fui falando com outros colegas que trabalhavam já aqui com isso. Felipe, a gente diagnostica muito, entendeu? Então, cada vez mais. Tanto pela facilidade do diagnóstico, como pelo estilo de vida atual das pessoas. Sim. E o que a gente pode esperar, Felipe, hoje em termos de pesquisa, do que, né? O que o pessoal está estudando mais, para onde que eles estão olhando, o que a gente está aqui esperando para poder ter, ou como que eu posso dizer, um resultado melhor nesse tratamento? Tá. Então, é uma das doenças que mais se estuda, que mais se investe, certo? A gente tem grandes doenças que tem mais investimento, que é o HIV, o câncer, o Alzheimer. Depois dessas, a esclerose múltipla é a que mais se investe para estudos clínicos. E a gente tem várias moléculas cada vez mais potentes para tratar essa doença, certo? Agindo em diferentes pontos da imunidade. Tem um tipo de tratamento chamado CAR-T, que é a gente pega uma célula do sistema imunológico, treina ela em laboratório contra o nosso linfócito B, que é uma célula importante que ataca o cérebro, para essa célula lá destruir esse linfócito B. Então, isso é uma tecnologia maravilhosa. Eu não sei quando a gente vai ter isso disponível, mas porque a gente está tirando a nossa própria célula e eu vou injetar em mim de novo. Então, a chance disso ter alguma reação é muito pouca, certo? Isso é uma das coisas estudadas, mas existem diversas medicações estudadas. A gente tem grandes linhas de pesquisa que são mais lentas, porque é mais difícil ter resultados, mas de terapias para você conseguir regenerar o sistema nervoso ou a mielina, que é a camada de gordura, né?
que envolve os neurônios, porque hoje a gente consegue impedir novas inflamações, mas eu não consigo reverter ou regenerar o que já está destruído. Então, existem linhas de pesquisa nisso. E outra coisa muito interessante, que é um dos caminhos para a cura ou para a gente diminuir a prevalência dessa doença, é a vacinação contra o Epstein-Barr. Como eu falei, esse vírus é um dos fatores principais de risco para desenvolver essa doença. O que é que esse vírus faz na nossa célula? Ele entra na nossa célula nesse linfócito B, que é uma das células que atacam o cérebro, e ele faz esse linfócito B ficar reativo contra o cérebro, e esse linfócito B se perpetuar, se multiplicar. Então, por isso que ele é um dos fatores, esse Epstein-Barr, esse vírus da mononucleose, ele gera tanto linfomas, que são cânceres, tipo de câncer, como doenças autoimunes e a principal esclerose múltipla. Então, a gente conseguindo uma vacina para esse vírus que não tem, vai impedir que essas crianças tenham contato com esse vírus, desenvolvam alguma doença por esse vírus e impedir que ele tenha esclerose múltipla. Então, essa é uma das grandes esperanças para a gente impedir o desenvolvimento dessa doença, né? Então, a gente acha que é uma doença que possivelmente daqui a alguns 10 ou 20 anos a gente possa sim dizer que tenha pacientes que foram curados. A gente não tem como dizer isso hoje. Não existe uma cura. Existe um controle adequado da doença, mas cura a gente não tem. E a gente deseja isso. Então, em 1, 2 décadas aí, existe a gente uma probabilidade de cura. A gente almeja. Isso é maravilhoso, né? Se a gente Sim. for pensar. Não sei quanto custaria isso em termos de tratamento. Sim, com certeza o Brasil vai demorar para ter isso, mas assim, é uma doença que nós neurologistas estamos muito animados. Uhum. É uma doença que se investe muito, que todo ano a gente tem novidades. E é muito interessante. Assim, se você fosse num centro de esclerose múltipla há 20, 30 anos atrás, você via a maioria são jovens numa cadeira de rodas ou com bengala. Hoje você não vê isso. Você vê a minoria, você vê pacientes andando, trabalhando, tendo suas vidas. Se você olhar, você nem sabe que tem Nem sabe. esclerose múltipla. Então, por isso que eles chamam de sintomas invisíveis, que é um paciente que está andando, está trabalhando, tem sua fadiga leve ali ou sua dor crônica, mas você não consegue dizer que aquela paciente tem esclerose múltipla. Perfeito. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar pro pessoal sobre esse tema? Eu acho que uma grande novidade que a gente teve no último ano é que existe uma atualização dos critérios diagnósticos, que é o que a gente usa para definir se esse paciente tem ou não. E a gente hoje vai conseguir diagnosticar ainda mais cedo, inclusive em pacientes que não têm sintomas. Então, às vezes o paciente faz uma ressonância da cabeça porque teve uma tontura, uma dor de cabeça. Uhum. E se já tiver lesões características dessa doença ali, é possível dar o diagnóstico e começar um tratamento mais cedo ainda, que é bom. Hoje não aparece. Essas cicatrizes que você falou Não, elas no cérebro, aparecem, mas eu não conseguia ter a certeza que é da doença e eu não sou autorizado a começar remédio. Aí existem critérios e subsídios, alguns tipos de exame a mais. Por exemplo, existe um teste que a gente precisa coletar o líquor do paciente, tirar, né, o líquido do cérebro espinhal, que suporta esse diagnóstico. Então, alguns pacientes só com a ressonância e com esse exame de líquor, a gente vai fechar esse diagnóstico. Sem necessariamente ter um sintoma típico. Uhum. Antes era preciso ter um sintoma típico da doença, associado à ressonância, para eu conseguir fechar. E às vezes, não era na primeira crise, a gente tinha dúvida, às vezes na segunda, na terceira crise a gente conseguia fechar o diagnóstico. E agora a gente consegue fechar até sem sintomas. E isso vai ter um impacto enorme na qualidade de vida dos pacientes, na prevenção de sequelas e tudo mais. E você acha que de alguma forma isso, né, essa possibilidade de ter esse diagnóstico precoce sem sintomas clássico da esclerose, ele possa ser criado algum tipo de rastreio, por exemplo, em pacientes com dor crônica? Que você falou, né, os 5 anos anteriores, às vezes o paciente já está ali com uma dor crônica, uma enxaqueca, ter já esse rastreio anterior para ver a possibilidade? Assim, não sei se um tipo de rastreio, porque a dor crônica é muito prevalente, né? Então, eu acho que não vai ter um momento que todo paciente com dor crônica eu vou fazer uma ressonância. Uhum. Eu acho que isso não. Mas eu vou ter um olhar mais atento, né? Um paciente com dor crônica, com uma certa dificuldade cognitiva, com algum achado do meu exame físico, isso já vai vai ser mais fácil a gente pedir uma ressonância magnética, por exemplo, para ver esse paciente, né?
Eu tenho pacientes, por exemplo, com enxaqueca. Eu tenho um paciente que é mãe e filho. O quadro clínico deles era apenas dor de cabeça, que não é um sintoma que a gente considera como típico da esclerose múltipla, certo? Enxaqueca. Enxaqueca é muito prevalente na população. Mas pelo quadro clínico difícil de ser tratado, a gente fez ressonância magnética e eles tinham lesões típicas. Eu até não tinha começado o tratamento, mas como eles foram piorando, as lesões foram piorando no cérebro, foi necessário começar um tratamento, mesmo sem ele ter perda de força, sem ter perda de visão. Que bom que não teve, né? E eu consegui tratar para não ter. Então, sim, a gente tem que ter um olhar mais delicado para esses pacientes com dor crônica para investigar. Inclusive, não só esclerose múltipla, né? Tem várias doenças que vão simular muitos pacientes com diagnóstico de fibromialgia, às vezes não é fibromialgia, eles têm lúpus, tem artrite reumatoide, tem osteoartrite, tem outras enterites, outras doenças que também têm associação com dor crônica e o paciente às vezes não está recebendo o tratamento adequado, né? Perfeito. Felipe, muito obrigado pela sua disponibilidade, por todo esse conteúdo riquíssimo aqui de esclerose múltipla. Parabéns aí pelo seu trabalho, por toda a população que você vem ajudando a melhorar tanto os sintomas, de evitar essa progressão, de realmente transformar a vida dessas pessoas, né? É muito doido quando a gente consegue ver o impacto do trabalho em um paciente. Eu acho que quando você deita lá para dormir, você deve realmente colocar a cabeça no travesseiro e ficar muito tranquilo de todo o trabalho que você está fazendo. Sim, sim. Muito obrigado por esse espaço. Eu adoro falar sobre essa doença. Quanto mais pessoas conhecerem essa doença, melhor para esses pacientes. E eu facilitar também que esses pacientes cheguem mais fácil até mim para um diagnóstico mais precoce, né? Então, muito obrigado de verdade. Com certeza. Aproveita e já deixa aí tuas redes sociais pro pessoal que quiser te acompanhar. Tá. Meu Instagram é @Felipe_Toscano. É um pouco de profissional e pessoal. Ali eu ainda não consegui ser puramente profissional na rede social, mas eu falo sobre esclerose múltipla, falo sobre outras coisas. Sou um neurologista geral, então atendo dor crônica, dor de cabeça, Alzheimer, pacientes com doença de Parkinson, falo sobre tudo, mas geralmente falo mais sobre esclerose múltipla, que foi a minha especialidade. E eu atendo no hospital público, na Universidade Federal, né, no Hospital Onofre Lopes, e tenho o meu consultório particular na clínica Prolonge. Show. Muito obrigada. Gente, se você gostou desse episódio, já deixa um like aqui, já clica em compartilhar, já manda para alguém que precisa assistir esse episódio. Seja um profissional da saúde, seja um paciente que precisa ouvir mais, seja uma mãe, um pai, compartilha esse episódio, já se inscreve no nosso canal. Se estiver ouvindo aí no Spotify também, já classifica em 5 estrelas a gente, não deixa de seguir o nosso Instagram, RCA_podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.